Estão preparados para a palavra? Amém? O título que eu quero usar é Posição não, atitude sim. Posição não, atitude sim. Tiago capítulo 1, versículo 21, Tiago 1, 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Recebam, aceitem humildemente a palavra, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas vidas. Lembrando que a palavra salvar ali não refere-se apenas à salvação da nossa alma. A palavra salvação aí é livrar, libertar de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer opressão, de toda e qualquer limitação. A palavra de Deus nos salva e nos leva para além de nós mesmos. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Esse texto diz, que é o meu primeiro ponto aqui, como é que eu e você devemos receber a palavra de Deus. E nesse meu devocional, nessa minha mensagem, eu gostaria de pensar com você, pensarmos juntos sobre como é que nós devemos receber a palavra de Deus. O texto diz: livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra. Humildemente a palavra. Esse é o meu primeiro ponto. Receber a palavra com humildade. Diga comigo assim, por gentileza, humildade. Devemos receber a palavra de Deus com humildade. Amados, quando a palavra de Deus é ministrada, quando você lê a Bíblia, quando você lê um versículo bíblico, a palavra de Deus, ela pede de nós uma postura, um posicionamento. Você não pode ouvir a palavra de Deus sem se posicionar diante dela, sem ter uma postura diante da palavra. Precisamos nos posicionar diante da palavra. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Deus pede então o nosso posicionamento quando ouvimos a voz dele. A primeira e mais sábia postura, posicionamento, quando nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus, é a humildade. A humildade. Essa é a primeira posição. Humildade. Receber a palavra de Deus com humildade. É isso que nós devemos aprender. Nós corremos o risco, se não tivermos um coração humilde, uma postura humilde, nós corremos o risco de acharmos que os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, o nosso conteúdo, ele está no mesmo nível da palavra de Deus. Nós corremos o risco de acharmos que aquilo que nós sabemos é comparado ou comparável com a própria palavra de Deus. Corremos o risco de questionarmos a palavra de Deus. Corremos o risco de dizer: eu não vejo assim, eu penso diferente. Eu acho que pode ser diferente, não precisa ser como a Bíblia está dizendo, como a palavra de Deus está dizendo. Por isso, o único caminho que temos para recebermos a palavra de Deus é recebermos com humildade. Humildade. Colocando a palavra de Deus acima da nossa palavra, acima dos nossos pensamentos, acima da nossa cultura. Receber a palavra com humildade. É natural não entendermos muitas coisas da palavra de Deus. É natural. Deus, ele é grande. Deus, ele é muito grande. Deus, ele é grandissimamente grande. Ele é muito grande. A nossa mente não consegue captar, entender, perceber Deus. Aliás, isso é maravilhoso. Imagina se eu conseguisse entender Deus com a minha mente. Esse Deus seria muito pequeno.
Então ele transcende, ele está para além de nós mesmos, ele é poderoso. E por isso que nós não entendemos todas as coisas da palavra de Deus. Os pensamentos de Deus, a própria Bíblia diz, estão acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, das nossas escolhas. Por isso, nós devemos reverenciar a palavra de Deus, aceitando humildemente, crendo, recebendo a palavra de Deus. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 48. Lucas 2, 48. Fala de Jesus e os pais de Jesus. Olha o texto. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus, menino de 12 anos. Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Jesus tinha 12 anos e dá essa resposta para Maria, para José. Eles não compreenderam o que ele estava dizendo. Olha o texto, por gentileza. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto diz que Maria, José, eles não entendiam muito bem as coisas que Jesus falava, mesmo ele sendo um menino. Mas o que Maria fazia? Ela jogava fora? Ela descartava? Não. Maria guardava no coração. Isso é uma postura de humildade. Humildade. Eu não estou entendendo, mas eu guardo no coração. Eu coloco como um tesouro depositado no meu coração. Nós devemos entender que a palavra de Deus, quando eu me relaciono com ela, eu preciso crer na palavra de Deus, como sendo fonte de Deus. Devemos nos abrir para a palavra, sem a preocupação em todo momento de querer entender. E você está dizendo que eu não devo entender a palavra de Deus por completo? Não. Algumas situações, algumas partes, nós não entendemos, por isso não podemos rejeitá-la. Devemos guardá-la. Se acharmos que os nossos pensamentos têm o mesmo nível da palavra de Deus, nós poderemos crer de forma errada. Crendo errado, os resultados serão errados. Seria igual eu buscar alguma coisa num lugar onde essa coisa não se encontra, onde essa coisa não está. Eu procuro algo aqui, mas isso não está ali, então eu não vou achar. Eu me lembro que esses dias eu estava procurando a minha licença, a minha carteira de motorista. Procurei na minha carteira, onde sempre deixo, e não achei. Aí eu fiquei pensando, será que ela está aqui? Não está. Será que ela está ali? Não está. Será que está naquela bolsa? Não está. Sabe quando que eu achei a minha carteira? Pergunta para mim, quando? Quando eu procurei ela onde ela estava. Às vezes, eu e você estamos procurando algumas coisas espirituais no lugar errado. Aí não temos respostas. Ficamos cansados. Ficamos abatidos, chateados. Eu vou pegar uma outra versão da Bíblia, porque essa aqui eu não consigo. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E quando nós recebemos humildemente a palavra de Deus, aí nós encontramos as respostas daquilo que nós estamos procurando. Já passou pela sua cabeça o pensamento de que Deus ama e abençoa mais algumas pessoas que outras? Já? A minha cabeça já passou. Eu acho que Deus abençoa mais fulano, beltrano do que outro, do que a mim. Às vezes quando você não pensa assim, parece que, Deus, como que é isso? Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, ele está aqui,
Ele olha cada um de nós, o coração de cada um de nós, e Ele ama a todos igualmente, indistintamente. Amém? Indistintamente. Agora, não é Deus quem dá algumas coisas a algumas pessoas. São alguns filhos de Deus que encontram algumas coisas que procuram de maneira certa e no lugar certo. Percebe a diferença? Vamos entender um pouquinho melhor esse pensamento. A nossa educação, a nossa formação, a nossa sabedoria humana, a nossa sabedoria terrena, ela é diferente da sabedoria de Deus. Quando uma criança nasce, quando os nossos filhos nasceram, nós começamos a educar, a formar, a formatar os nossos filhos a pensarem, a estudarem, a crescerem com a sabedoria terrena. Só que a sabedoria terrena, ela é diferente da sabedoria de Deus, da sabedoria celestial. Olha esse texto, por gentileza, de 1 Coríntios 2, 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Percebe que o texto diz, porém não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus. Eu e você, mas vamos entender isso, que isso ajuda muito no nosso viver diário. Eu e você, quando acordamos de manhã, na nossa cabeça, nós temos a sabedoria deste mundo. No nosso espírito, nós temos a sabedoria de Deus. Se eu permito que a minha alma, o meu intelecto, a minha mente, tome as decisões, essas decisões são tomadas então pela minha alma, pela sabedoria do mundo. E está errada a sabedoria do mundo? Não, não está errada. Muitas coisas nós precisamos do conhecimento humano. Muitas coisas nós precisamos da ciência humana. Não está errado. Errado é quando eu quero pegar o conhecimento, a lógica humana, o entendimento humano e quero aplicar no reino de Deus e quero encontrar no reino de Deus, trazer a existência terrena, a sabedoria de Deus com ferramentas, instrumentos da sabedoria terrena. Aí não funciona. Por isso que quando você, no seu dia a dia, tira lá 5 minutos, 10 minutinhos do seu dia, para ler 5 versículos da Bíblia, 10 versículos da Bíblia, e ao ler aqueles versículos, ao ler aqueles textos da palavra de Deus, você precisa receber humildemente no seu coração, dizer, Senhor, eu creio. Senhor, eu não entendo tudo isso. Senhor, é diferente da minha maneira de pensar. Mas Deus, humildemente, eu recebo a sua palavra. E peço a Ti, ó Espírito Santo, que me leve, que me conduza, que me guie nessa verdade ou nessa sabedoria espiritual, nessa sabedoria divina. Segundo a sabedoria do mundo, por exemplo, o que é mais importante? Uma pessoa que tem uma ótima posição econômica, cultural, profissional, ou uma pessoa que serve? Na sabedoria do mundo, qual pessoa é mais importante? Aquela que tem uma boa posição, ou aquela que não tem nenhuma posição econômica, intelectual, profissional, aquela que serve? Qual é mais importante na sabedoria do mundo? A primeira, aquela que tem a maior posição, não é? E na sabedoria de Deus, qual é mais importante? A que serve. Percebe esse conflito entre a minha formação, entre a minha cultura terrena e a revelação da palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus? A sabedoria da terra nos ensina que devemos buscar então uma autoposição.
Tenho que lutar pela minha posição. Mas se a autoposição aos olhos de Deus é inferior àquele que serve, por que eu gasto energia buscando a alta posição e por que então eu não gasto tempo e energia para servir? Aleluia. Deus está falando conosco hoje, né? Dá uma olhadinha, Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai. Olha o relacionamento do pai e do filho. Que bonito, né? Que lindo. Jesus dizendo assim: eu te louvo, Pai. Eu e você também precisamos fazer isso, né? Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Uau! Uau! Um diálogo entre a Trindade. Um diálogo entre a Trindade. Deus Filho e Deus Pai conversando. Pai, Tu és Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Jesus está dizendo: Pai, essas coisas, essa sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus, o Senhor escondeu dos sábios, dos da alta posição, e revelaste aos pequeninos. A minha pergunta é: e por que então você quer ter uma alta posição, você quer ser sábio e não quer ser pequenino? Percebe que a gente começa a procurar as coisas no lugar errado e por isso não encontramos? Começou a fazer sentido para você? Olha, Pai, o Senhor revelou as coisas aos pequeninos. Não, eu quero ser grande. Você vai encontrar a revelação? Não, você vai procurar no lugar errado. Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou as coisas aos pequeninos. Então eu quero ser um pequenino, Pai, para ter essa revelação, para conhecer os teus mistérios. Só que a cultura humana diz que importante é aquele que está lá em cima. Esse é o importante. Mas a sabedoria de Deus diz: não, aquele que serve é mais importante. Inclusive tem direito à revelação das coisas ocultas, dos mistérios ocultos de Deus. A revelação, as revelações dos mistérios da sabedoria de Deus está ao alcance dos humildes. Humildes. Como é que eu devo receber a palavra de Deus? Em humildade. Humildade. O que eu estou dizendo é sobre a luta que temos em nossas mentes. Queremos crer e receber a palavra de Deus pura e simples como somente ela é. Mas ao mesmo tempo, a nossa sabedoria humana resiste, discorda, questiona a sabedoria de Deus. Amados, aqui nós temos um grande segredo. Nós precisamos crer e aceitar humildemente a palavra de Deus como palavra poderosa do Deus Criador dos céus e da terra, do nosso Pai Celestial, daquele que nos ama. Aleluia! É assim que devemos receber a palavra do nosso Pai Celestial. Depois dessa introdução, eu quero que você pense comigo nesse segundo ponto. Posição não, ação sim. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. A partir do versículo 20. O que você quer? Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, ela fez um pedido. Uma mulher, marido chama-se Zebedeu, ela tem 2 filhos, ela aproxima-se de Jesus, se prostra, e Jesus diz para ela: o que você deseja? O que você pediria, hein? O que você pediria? Uau! Jesus, ele simplesmente ele abre. Diz: o que é que você quer? Dando a entender: peça tudo o que você quiser, e quase tudo eu posso lhe dar.
Não tudo, quase tudo. Olha o próximo versículo. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão batendo na porta errada, procurando no lugar errado. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber, o cálice da morte, da crucificação? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão o meu cálice. E aí Jesus está falando de outro cálice, não o cálice da morte, não o cálice da crucificação, mas o cálice da nova aliança, da ceia. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. O que você quer? Peça qualquer coisa, só que nem tudo eu posso te dar. Não cabe a mim conceder. Aí Jesus continua: esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Por meu Pai. Aperte os cintos aí que nós vamos decolar. Agora nós vamos começar a aprender a Bíblia. Queridos, todos nós, cada um de nós, somos resultados de algum tipo de influência recebida. Se você tem um volume muito grande de influência da sabedoria deste mundo, o que mais decide a sua vida é a sabedoria deste mundo. Se você tem um volume maior da revelação da palavra de Deus, o que decide a sua vida é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? O jeito como falamos, o que mais gostamos de comer, como nós nos vestimos, a língua que falamos, o meio em que vivemos, certamente tem nos influenciado. O nosso sistema educacional, por exemplo, é construído com base no mérito. Você não vê nenhum aluno que tira abaixo de 5 receber uma medalha, porque tirou abaixo de 5, não é? Só aqueles que tiraram as melhores notas são os primeiros da turma, os primeiros da sala. A nossa educação é meritória, é por mérito. Esta é a sabedoria da terra. A sabedoria de Deus não é assim. A sabedoria da terra, você alcança aquilo que o seu suor, empenho, zelo conquista. A sabedoria de Deus, ou seja, as bênçãos, os resultados de Deus, você alcança pela graça, pela obra de Jesus e não pela sua. Vamos tentar explicar melhor aqui. Se nós temos uma influência muito grande na nossa educação, tudo que damos, ou tudo que esperamos receber, está ligado ao mérito, está ligado à recompensa. Tudo. Se você dá alguma coisa, você espera um reconhecimento, espera um elogio, espera alguma coisa de volta. Porque a nossa educação, a estrutura, o conteúdo da nossa educação é baseado no mérito. Todas essas influências somam na forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós compramos, como nós vendemos. Esses 2 discípulos, ou esses 2 filhos de Zebedeu, ilustram e representam muito bem como é que nós somos criados, como que eu fui criado e você foi criado e como é que você está criando seus filhos. Está aqui nessa história. Nessa história. Esse texto fala das influências que temos recebido de outras pessoas, do ambiente que estamos. Por que será que aparece aqui a mãe desses 2 discípulos? Sabe quem são os 2 discípulos aqui ou não? João e Tiago, Tiago e João. Salomé é o nome da mulher, é a mãe de Tiago e João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. A mãe de Tiago e João chega para Jesus
para fazer um pedido. A pergunta é, por que aparece a mãe e não o pai deles? Querem saber? Por que não apareceu aqui, ó? Apareceu aqui Zebedeu, diante de Jesus e fez um pedido. Não, aparece a mãe. Por quê? Porque são as mães quem mais influenciam a vida dos seus filhos. Não são os pais, são as mães. Vocês estão meio assim, eu não estou falando que está certo ou está errado, ok? Estou falando o que é. Certa ocasião, um pastor de uma igreja quis ensinar seus membros e disse o seguinte: irmãos, eu gostaria que aqui fizéssemos 2 filas. Aqui os homens que mandam na sua casa. E aqui os homens que as mulheres mandam na sua casa. E todos os homens vieram aqui nessa fila. Que as mulheres mandam em casa. E um homem só chegou aqui. Aí o pastor falou assim: olá, amado, tudo bem? Tudo bem. Essa é a fila daqueles em que os homens mandam em casa. Você manda na sua casa? Eu não sei, a minha mulher mandou vir aqui. A minha mulher mandou vir para essa fila. Veja esse exemplo. Se a mãe fala um idioma, uma língua estrangeira, a criança vai aprender a língua estrangeira. Se é o pai, a criança não vai aprender. Se a mãe fala russo, e o pai não, só a mãe fala russo, as crianças vão aprender russo. Se o pai fala russo e a mãe não fala, só fala português, e o pai é quem fala russo, as crianças não vão aprender russo. Não vão aprender. A figura feminina aqui, ela é central. Pois são as mulheres, são elas que trabalham mais com o foco de colocar a sua família em boas posições. São as mulheres que trabalham nessa direção. Vou dar um parênteses aqui. Leia 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Você vai ver que todos os reis que são entronizados, lá na Bíblia está escrito, e o nome da sua mãe é fulano de tal. Lá não aparece o nome do seu pai, aparece o nome da sua mãe. O nome da mãe do rei tal, o nome da mãe do rei tal. Por quê? Porque são as mulheres que trabalham para colocar os seus filhos nas posições que elas acham que eles devem ocupar. Costumeiramente também, ouça isso. Estão comigo ainda? Costumeiramente também, a esposa sempre tenta colocar o marido na posição que ela acha que ele deve ocupar. As moças casam e dizem assim: eu vou fazer o meu marido feliz. Não faça isso, minha irmã. Você está dizendo que você casou com um infeliz. As esposas trabalham arduamente para colocar os seus maridos na posição que elas acham que eles merecem. Se depois de muitas tentativas, as esposas não conseguirem, elas ficam frustradas com os seus maridos. Ouça essa frase aqui. As maiores frustrações no casamento se instalam porque a mulher não conseguiu tornar o marido em quem ela gostaria que ele fosse. Se você encontrar uma mulher, depois de, sei lá quantos anos, 60 anos de casada, não, é brincadeira. Depois de um tempo de casamento assim, meio apática, meio depressiva, já não faz as coisas com tanto ânimo, com tanto entusiasmo, com aquela pegada forte, é que ela já está se desiludindo em relação ao lugar que o marido vai ocupar, que ela gostaria que ele ocupasse. Posso ouvir um amém aí? Não?
Ela trabalhou tanto para colocar o marido naquela posição e ela não está conseguindo. Ela percebe que ela não vai conseguir. Ela fica frustrada. E aí então, ela vira o seu canhão, a sua metralhadora, não. Ela vira a sua atenção para os filhos. Já que eu não consigo colocar o marido na posição que eu gostaria que ele ocupasse, eu vou colocar os meus filhos lá. Foi exatamente o que essa mãe fez. Meu Deus. Salomé, ela começa uma outra cruzada, uma outra luta. Ela fala de tudo para colocar os filhos na posição que ela quer. Agora ela tenta conseguir então que os seus intentos de posicionar a sua família, seus intentos voltam-se agora para os seus filhos Tiago e João. É como se ela dissesse: Senhor Jesus, eu trabalhei tanto com meu marido, Zebedeu, mas não deu. Agora eu estou investindo na vida dos meus filhos. Eles estão prontos e preparados para a posição de se assentarem, um do seu lado e outro do outro, no seu reino. Eles estão preparados. Eu criei eles. Jesus dá uma resposta a essa mãe. E Jesus dá uma resposta a mim e a você, queridos. Olha, vamos aprender isso. Vamos aprender isso. Vamos aprender isso. Jesus dá uma resposta tão impressionante, ele diz: você não sabe o que está me pedindo. Você não sabe o que você está me pedindo. Você pode pensar, mas Jesus não disse: tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vou-lo considerar? Sim, peçam tudo, mas você não pode pedir uma coisa para Jesus. Pergunta para mim, o que é? Posição. Esta mãe queria uma posição para os seus filhos. Muitas das minhas e das suas orações não são respondidas, porque as nossas orações são pedidos de posição. E aí Jesus diz: olha, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Nós já aprendemos aqui, nesse ano, que nós fomos salvos para as boas obras. Devemos fazer tudo com gratidão e amor. Somos eternos devedores a Deus. E aquilo que fazemos para Deus, nós fazemos por gratidão e não por mérito, ou não esperando recompensa. Jesus diz, Mateus 20, 22, não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que estão pedindo. O sistema do mundo ensina a buscarmos posição. A sabedoria do mundo ensina a buscarmos posição. O sistema do reino de Deus nos ensina a termos ações, atitudes. Eu devo fazer o que eu faço. A minha ação, a minha atitude deve ser uma ação, uma atitude de amor, de gratidão, de leveza, e não de busca de posição. E não de busca de posição. Por isso Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, de ser crucificado, martirizado? Sem saber o que eles estavam respondendo, disseram: sim, podemos. Como podemos? Jamais vocês podem. Jesus disse: vocês vão beber o cálice da nova aliança no meu sangue. Esse cálice vocês vão beber. Esse cálice vocês vão beber. Mas quando Jesus diz aqui, olha, podeis vós beber, poder aqui significa, você tem condições de ter essa atitude? Eles pedem uma posição e Jesus responde com uma necessidade de atitude. Eu quero a posição, de sentar ao seu lado. Mas vocês podem fazer isso? Vocês conseguem fazer isso?
No reino dos céus, o enfoque não é a posição. No reino dos céus, não buscamos posição. No reino de Deus, o que importa é a minha ação, é a minha atitude que importa. Recapitulando um pouquinho, a sabedoria do mundo diz que eu tenho que trabalhar, me esmerar por mérito para alcançar uma posição. Mas a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus diz não. Faça o que vier às suas mãos para você fazer, com alegria, com leveza, não buscando posição. Mateus, capítulo 21, versículo 28, diz assim. Uma parábola que Jesus conta. E o que vos parece? O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Porque só existe 2 posturas, minha e sua. Ou eu busco posição, ou eu busco ação, fazer com leveza, com gratidão. 2 filhos. Olha lá. Chegando ao primeiro, diz: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Percebe que o foco ali é na ação, é na atitude. É a minha ação, é a minha atitude que faz a vontade de Deus. E não a minha posição que faz a vontade de Deus. Quem foi que fez a vontade do Pai? 2 filhos com 2 atitudes. Um disse, eu vou, mas não foi. Outro disse, eu não vou, mas se arrependeu e foi. Percebe que a atitude é superior àquilo que falamos aos olhos de Deus? Aos olhos do nosso próprio Pai Celestial? Vamos voltar para Mateus capítulo 20, no versículo 23. Então Jesus lhes disse, certamente vocês beberão o meu cálice. Okay? O cálice da nova aliança, como eu já disse. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu aleluia. Diga aleluia. Quem é responsável por colocar você e eu em posição? Quem? Deus Pai. Deus Pai é quem coloca a mim e você em posições. Nós não devemos buscar posições. Nós devemos ter atitudes de fazer a obra do Senhor em obediência e pronto. Jesus, ele declara, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai, estar à minha direita, estar à minha esquerda, a posição que você está procurando, quem vai determinar quando é que você vai receber, é o meu Pai Celestial. A nossa posição é uma decisão de Deus. Jesus nos revela que somente o Pai Celestial é quem coloca as pessoas em determinadas posições. Levei você para uma armadilha. Percebeu que está numa armadilha ou não? Hã? Você percebeu? E se você se levanta contra essa pessoa que está nessa posição? Você está se levantando contra quem? Meu Deus. A única posição que eu e você devemos escolher está em 1 Pedro 5, 6 e 7. Essa é a posição que devemos escolher. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tenha uma atitude de humildade, que no momento oportuno Ele te coloca na posição que Ele tem para você. Olha o versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas o que tem a ver o versículo 7 com o versículo 6? Ansiedade com humilhar-se. Parece que são 2 assuntos tão divergentes, paradoxos. Não são divergentes.
Humilhar é uma atitude. Estar debaixo da poderosa mão de Deus é uma posição. Debaixo da mão de Deus tem humilhação, mas tem também todo o cuidado dEle. E somente permanecemos na posição chamada debaixo da poderosa mão de Deus, se nós tivermos as atitudes de humildade. As atitudes de humildade. O humilde não olha para a posição, porque o humilde olha para a atitude, para a sua própria ação. Por exemplo, Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por nenhuma coisa. Então, por que eu e você, nós, muitas vezes ficamos ansiosos? Pergunta para mim, por quê? Porque nós estamos procurando uma posição. Quando procuramos posição, isso nos deixa ansiosos. E quando nós temos uma posição, ficamos ansiosos com medo de perder a posição. Meu irmão, se Deus colocou você nesse negócio, nessa empresa, se Deus colocou você nessa função, nesse cargo, saiba de uma coisa, não tem inferno, não tem poderes malignos que pode tirar você daí. Esse lugar foi Ele quem te deu, e ninguém vai demover você daí. Por isso que o versículo 7 diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade do quê? De querer uma posição. Humilhe-se e trabalhe. Meu irmão, faça aquilo que vier às suas mãos para você fazer. Aonde você estiver, faça com todo amor, faça com todo carinho, como ao Senhor e não os homens. E se Deus tem uma posição elevada para você, saiba que mais cedo ou mais tarde, essa posição será sua. E o maligno, o inferno, não poderá impedir você, porque é Deus o Criador do universo que estará dando isso a você. A busca errada no lugar errado, né? Pega o terceiro pensamento aí, por gentileza. Objetivo errado. Quando a mãe de Tiago e João pede uma posição aos seus dois filhos, como foi que os outros discípulos se sentiram? Eram 12 discípulos. A mãe de dois diz, um à direita e à esquerda, sobrou 10. Olha o que está escrito no versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isto, ficaram felizes. Ficaram o quê? Indignados com os dois irmãos. Indignados com os dois irmãos. Queridos, aqui nós temos uma das mais profundas, claras, inequívoca. Aqui nós temos uma das mais importantes revelações da parte de Deus, porque existe divisão nas igrejas. Mais claro do que isso é impossível. 12 discípulos, 2 querem posição. Os outros 10 ficaram o quê? Indignados. Divisão na igreja é disputa por posição. Não é? É disputa por posição. Os outros ficaram indignados. E com razão eles ficaram indignados. Eu não tiro a razão deles. Porque quem dá a posição para mim e para você é Deus. Quando fazemos para alcançar uma posição, não fazemos para servir ao nosso Deus. Quando buscamos uma posição, buscamos os nossos interesses e não os interesses de Cristo. Quando temos atitudes, buscamos o interesse de Cristo. Quando buscamos posição, buscamos o nosso interesse e não dele. Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comer, quando a Eva estava sendo tentada, o diabo disse essas palavras aqui, ó. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Diga comigo assim, como Deus. Isso é posição. Por que Eva e Adão caíram? Porque buscaram posição. Ser como Deus. Posição. Lúcifer
Ele diz: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer caiu por quê? Posição. Posição. Atos 22:10, quando Saulo, indo para Damasco, caiu por terra. Então perguntou: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Diga comigo: fazer. Ação, atitude. Paulo começa o ministério dele aprendendo que ele tem que fazer, ter atitudes, ter ações, e não buscar posições. Meu Deus. Amados, tenhamos a atitude correta de lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade por querer posição, porque Ele tem cuidado de nós. E no tempo oportuno, eu, você, nós seremos exaltados. E ser exaltado é posição. Ele é que nos exaltará. Somente o Pai pode nos conceder isso. Vamos servir em humildade a Deus. Quando eu e você oramos e buscamos ansiosamente por algo, e aquilo parece que não vem, a gente fica triste, a gente meio que desanima, fica abatido. Por quê? Porque nós estamos querendo uma posição. Por que Deus, o Senhor não está respondendo? Por que Deus, o Senhor não me deu? Deixa eu encorajar você a nesta semana ter ações, atitudes de gratidão a Deus por tudo aquilo que você fizer. Vamos lançar a nossa ansiedade de querermos alguma posição nas mãos do nosso Pai Celestial. Vamos descansar que a posição que Ele tem para você será sua e de mais ninguém. Aleluia. Descanse nisso, meu irmão, descanse nisso, minha irmã. Quando entendemos a graça de Deus, nós trabalhamos por amor, por gratidão e não por recompensa. Não vamos trabalhar por posição. Por que eu estou compartilhando essa palavra com você? Primeiramente porque Deus colocou no meu coração. Segundo, o teu sonho não tem preço. O teu sonho não tem preço. Não abra mão dos seus sonhos. Foi Deus quem colocou no seu coração os seus sonhos. Não abra mão deles. É de Deus os seus sonhos. Mas às vezes nós estamos procurando materializar os nossos sonhos de maneira errada, no lugar errado, buscando um lugar errado. Estamos aprendendo hoje que quem nos coloca na posição é Deus. Devemos andar, caminhar, agir, fazer com alegria, com um sorriso na face, com intensidade diante de Deus. Não abra mão dos seus sonhos. Vamos procurar no lugar certo, debaixo da poderosa mão de Deus, de maneira certa, humildemente. E isso então será materializado, porque eu creio e eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o seu tempo, meu irmão, o seu tempo, minha irmã, já chegou. O seu tempo, meu irmão, o seu tempo, minha irmã, já chegou. Eu declaro na sua vida que o inverno passou. A primavera chegou. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, assim como a nação brasileira está passando por uma mudança profunda, entrando para um outro tempo, para um outro nível social, econômico, cultural, a igreja do Senhor Jesus no Brasil irá experimentar também algo sublime, grandioso, glorioso. Eu declaro que o ano do jubileu é para você receber a restituição, é para você desfrutar da liberdade, é para você desfrutar da abundância, é para você receber aquilo que Deus está liberando para a sua vida.
É um tempo especial, é um tempo de graça, é um tempo de glória, e Deus está tomando você pela sua mão direita, porque Ele quer colocar você na posição que Ele tem sonhado para a sua vida. Oh, rabababachata, rabababá. Ei, ha, 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 ha. Sim, 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 sim. Senhor, restaura esses sonhos. Senhor, restaura esses sonhos. Senhor, às vezes parece que está tão demorado, às vezes parece que está tão longe, Senhor, mas nesta hora, a Tua palavra está falando conosco, a Tua palavra está nos edificando, que devemos fazer com alegria, fazer com intensidade, com gratidão para o Senhor, porque no tempo do Senhor, o Senhor nos exalta, no tempo do Senhor, o Senhor nos eleva, no tempo do Senhor, o Senhor coloca na nossa posição, na posição que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu declaro uma semana diferente. Eu declaro uma semana diferente. Porque, Senhor, nós vamos buscar nos lugares certos, da maneira certa, aquilo que o Senhor tem já liberado sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. É um tempo de glória, é um tempo de graça, é um tempo de novo ânimo, é um tempo de uma nova disposição, é um tempo novo de alegria, de avanço e de conquistas, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, em o nome de Jesus, que você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro em o nome de Jesus que aquilo que há de vir, virá prontamente da parte de Deus, das mãos de Deus sobre a sua vida. Todos os poderes do inferno, toda opressão, toda perturbação, toda seta, todo pensamento de abatimento, desânimo, tristeza, nesta hora nós ordenamos: saiam em nome de Jesus Cristo, saiam em nome de Jesus Cristo, saiam em nome de Jesus Cristo. Declaramos um tempo de júbilo, um tempo de alegria, para a glória, para louvor, para a glória, para louvor do teu nome. Oh, aleluia! Adore ao Senhor com alegria. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Sim, Deus.